Presidente Arthur Lira, muito obrigado por ter aceitado o convite do Poder 360 e da OAB Nacional para esta conversa sobre arbitragem no Brasil. Eu sei que o dia, a semana é muito cheio da sua agenda, então é uma grande deferência do senhor ao Poder 360, ao OAB, ao direito de bem informar e também uma demonstração do seu interesse por um tema tão relevante. Como nós sabemos, presidente, há cerca de 25 anos, a arbitragem já tem regras estabelecidas em lei no Brasil. Queria começar dando as boas-vindas ao senhor e a todos os presentes e a todos que nos assistem, perguntando que análise o senhor faz dessa lei que vem desde 1996, considerando que houve de avanços que a norma trouxe para esse Instituto da Arbitragem. Muito obrigado novamente pela sua presença. Muito bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Eu queria agradecer pelo convite, parabenizar ao Sistema 360, ao site, ao Jornal Digital, enfim, a toda a credibilidade que você empresta de informação aos brasileiros. Saudar também a Ordem dos Advogados do Brasil e cumprimentar o seu presidente pela presteza, realização e, lógico, envolvimento nesse debate. Em nome de todos que estão aqui, saudá-los na figura e na pessoa do ex-presidente do STJ, ministro César Asfo, que hoje trabalha e garante ao Brasil com seus préstimos como advogado um excelente trabalho e sempre teve de nós muita admiração, principalmente no Congresso Nacional, pela maneira sempre republicana, correta, reta, conduziu e que prestou os seus serviços lá no Tribunal da Cidadania. Fernando, a presidência da Câmara dos Deputados ela tem um papel na discussão das matérias de ser o canal, o veículo, o indutor dos debates em plenário. Mas todos nós precisamos nos ater que o processo legislativo ele é muito mais amplo. Quando a gente tem as discussões chegando aos níveis de debate, de aprimoramento de legislação, como no caso de hoje, e muito especialmente com relação a esse instituto, que produziu e produz muitos ganhos na simplificação das lides, dos enfrentamentos, na desburocratização judicial, na escolha das formas e das maneiras como foram aprimorados esse sistema, a gente tem que ter muito cuidado legislativamente na condução dessa pauta. Eu era presidente da CCJ em 2015, quando, após muito debate, muitas audiências, com a participação naquele momento do ministro Salomão, que conduzia com muito cuidado, com muita dedicação esse debate, tanto no meio jurídico quanto no meio político, nós entregamos alterações, aperfeiçoamentos a partir da Lei 13, se eu não me engano, 129, de 2015, que alterou, modificou a Lei de 96 em muitos aspectos, avançando, aprimorando a legislação para um mundo hoje que é muito veloz. Então, quando muitas vezes o legislador é instado a fazer e propor alterações, nem sempre essas alterações chegam ao final do jeito que são propostas, ou seja, quase nunca. Então, é importante que o mundo jurídico, excelentes advogados que são dedicados a esse tema, que têm conhecimento, possam subsidiar debates que, com certeza, a Câmara irá propiciar, abrir, alavancar, discutir. O caminho é bastante longo. E de uma comissão como a própria Comissão de Justiça, que já é um fórum qualificado dentro do Congresso Nacional, a esse projeto chegar no plenário, se ele chegar no plenário, é um caminho de muita discussão aberta, clara, e o Congresso Nacional, ao longo do tempo, e principalmente nesses últimos anos, tem sido extremamente responsável na condução dessas pautas, aprimoramento de pautas que façam com que o acesso e a desburocratização do sistema judiciário do Brasil, como nesse caso, fique mais presente. Então, primeiro, desassombrar o mundo jurídico,
que não haverá assodamento, não haverá apressamento, não haverá tumulto na discussão desse tema. Se ele tiver que ser aprimorado, ele será depois de um amplo debate de discussões entre o mundo político e o mundo jurídico. A relatoria desse projeto na CCJ, e nada tem a ver com relatorias em plenário ou na sequência desse projeto, se ele continuar, é da deputada Bia Kiesson, procuradora do Estado, a autoria da deputada Margarete Coelho, uma excelente parlamentar, advogada, né, com pós-graduação, enfim. Então, o texto foi apresentado, mas naquela casa, dificilmente, um texto que é gestado sai depois de um amadurecimento de discussão da maneira como ele chega. Muito obrigado e muito tranquilizadora as suas palavras sobre a cautela que o Congresso, no caso a Câmara, neste momento vai ter a respeito disso. O senhor mencionou que a lei de 2015, né, que modernizou já um pouco a regra da arbitragem e a possibilidade da utilização deste instituto da arbitragem pela administração pública. Foi essa inovação que veio em 2015. O senhor diria que teria algum aspecto, agora, porque a última atualização foi em 2015, que deveria ser olhado com mais atenção agora, quando a Câmara dos Deputados se debruçar sobre o tema, quando for possível? Olha, as discussões que o projeto da Margarete traz, elas trazem preocupações com relação, e se me permitam fazer uma leitura rápida, de alguns temas aqui, para ampliar, no caso da aplicação da arbitragem, dispor sobre a escolha de árbitros quando as partes recorrerem ao órgão arbitral, a interrupção de prescrição pela instituição de arbitragem, a concessão de tutelas cautelares. Então, ela vem de novo ao encontro de possibilidades de críticas ao amadurecimento de uma lei que já deu a sua contribuição ao longo do tempo. Se nós tivermos no princípio, Fernando, e eu te disse absolutamente, a presidência da casa, ela não tem sob o seu comando físico, pessoal ou psíquico ou de entendimento 40 mil projetos que tem em tramitação naquela casa. Nós estamos sempre tratando da pauta daquela casa e, nesse aspecto, com o interesse que gera essa matéria sobre as demandas da especificidade de uma lei que trouxe muitos benefícios, eu queria aqui sempre ressaltar. Eu tenho tido um contato permanente com, por exemplo, o ministro Salomão, que na época de 2015 foi muito importante na confecção das alterações da lei vigente, e a presidência da Câmara, com relação a essas discussões, está muito atenta para essas informações que vêm principalmente da figura do ministro, porque ele tem, nesta lei, um carinho, uma dedicação e uma especificidade de atuação muito forte. É como se fosse um filho que lhe ajudou a gestar nas alterações de 2015, tem dado contribuições relevantes. Os deputados saberão fazer dessa discussão, Fernando, uma oportunidade de aprimorar ou não o texto, e as alterações que, por exemplo, forem necessárias, depois de muito debate, serão propostas. A mim cabe, com muita sensibilidade e tranquilidade, fazer com que esse debate seja amplo, sem a especificidade do aprofundamento no tema específico, que eu não domino. Mas, na época, lá, as alterações, quando incluiu a administração pública direta e indireta, que já deu essa capacidade ao Estado de ajudar na interferência da solução dos problemas e de maneira de discussão que estejam disponíveis, ela já avança em mais um método que veio na parte das alterações daquela lei e facilitaram e vão facilitar ainda mais. Então, qualquer alteração que vier sempre terá o interesse do aprimoramento da lei para o atendimento e a diminuição dos problemas e das discussões de diminuição do âmbito judicial. Lógico que temos que respeitar o processo legislativo, que é amplo e vai ser bastante complexo nesse tema, mas com muita amplitude de debate, eu não tenho dúvida disso. O senhor mencionou o ministro Luiz Felipe Salomão, que vai participar aqui do primeiro
do primeiro painel, logo depois de terminarmos essa conversa aqui. Ele me avisou que está chegando, acaba de chegar ali, ministro Salomão, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco para debater esse tema tão importante. E o senhor perdeu, ministro Salomão, o presidente Arthur Lira acabou de citá-lo várias vezes de maneira muito eloquente e elogiosa pelo seu trabalho na modernização desse Instituto da Arbitragem, como já aconteceu em 2015, de 2015 para cá, com a modernização da lei. Mas o presidente Arthur Lira estava falando sobre o processo legislativo, o debate que neste momento se dá dentro da Câmara. E eu estou entendendo, então, se o senhor me permita inferir, e me corrija se eu estiver errado, que talvez, como falta cerca de um mês, mais ou menos, dessa legislatura neste ano de 2022, que a tendência é que tudo isso se aprofunde ao longo do ano que vem com mais debate. É essa a sua percepção, presidente? Não tenha nenhuma dúvida disso. Nós temos praticamente um mês dessa legislatura de prazos para discutirmos muitos assuntos. Nós estamos num período agora de transição de governo, né? Acomodação de discussões, nós temos pautas que já estão em andamento no plenário, nós temos orçamento para discussão, nós temos toda essa discussão de teto de gastos, de possibilidades de acomodação do teto, que são propostas que estão vindo ainda sem a oficialização da transição. Então, este período que resta dessa legislatura, não há a mínima possibilidade de um projeto com a complexidade e a importância que tem a mediação chegar ao plenário daquela casa. Pelo contrário, eu acho que toda a programação tem que vir, neste momento, de fora para dentro, de seminários propostos como esse, de discussão ampla, de convite aos parlamentares que estão à frente diretamente dessas discussões, de parlamentares como a que chega o deputado Efraim Filho, e hoje senador eleito da Paraíba, que comigo, naquela época, na CCJ, participou da discussão e votação das alterações de 2015, que foram propostas na lei de mediação. Então, o caminho de discussão ele será amplo. Não há a menor possibilidade de, nessa legislatura, acontecer nada, nem na CCJ, penso eu. Quanto mais ainda, depois de toda a discussão e amplitude desse tema, isso vira plenário. Isso vai ser, logicamente, se for o caso, se andar, se houver necessidades de mudanças propostas, isso vai acontecer no próximo ano, se vier plenário e se tiver um texto adequado depois das discussões que, por acaso, vão haver em muitos fóruns e muitos seminários. O senhor, particularmente, eu sei que o senhor não atua na área, o senhor é presidente da Câmara dos Deputados, acompanha o tema de maneira geral, mas com a sua experiência adquirida ao longo do tempo e observando tudo o que aconteceu, quais melhorias o senhor, de maneira geral, consideraria necessárias para tornar o Instituto da Arbitragem ainda mais sólido e útil para o Brasil? O que algumas pessoas que conversam na Câmara debatem, talvez numa amplitude maior de espaços, de fóruns, de oportunidades de que a arbitragem seja mais disseminada, mais ampliada no Brasil. Mas, veja, é muito genérico, é muito abstrato essa informação. Se ela, no Brasil, e em alguns anos, o Brasil, se eu não me engano, foi o 5º país no mundo que mais gerou decisões de desfazimento de conflitos, de resultados positivos, de simplificação de lides, extraindo e diminuindo essas discussões no âmbito judicial. O maior benefício da mediação é justamente o que o seu nome já prega, é fazer com que os conflitos sejam resolvidos fora da área jurídica de maneira legislativa, de maneira negociada pelo árbitro. Então, esse princípio
por mim, ele já atende de maneira bem tranquila o princípio que rege, mas sempre há críticas, e essas críticas elas se performizam na confecção de um projeto de lei em discussão. O que eu queria deixar aqui claro para todos que estão aqui acompanhando, Fernando, é que o processo legislativo ele é longo e muitas vezes a gente, a Soda se preocupa e começa a transformar os temas como se eles fossem para amanhã. Para um projeto chegar a uma discussão, e naquela época, em 2015, ele inclusive foi terminativo na CCJ, né? Ele não chegou a plenário, mas lá, quanto tempo, ministro Salomão, nós passamos discutindo, quantas audiências nós fizemos, quantas discussões foram feitas? Quase 2 anos. Então, imagina que, naquela época, de uma maneira mais estruturada, mais consensuada, depois de quase 15 anos, se eu não me engano, fazer um cálculo aqui de 96 para 2015, 20 anos quase da lei em vigência, foram feitas adaptações e alterações. De lá para cá, o que foi alterado, principalmente com relação ao direito público, foi feito de maneira muito responsável. Então, qualquer alteração, Fernando, nesse aspecto, vai demandar de parlamentares como o Efraim, como outros que estão lá, na CCJ, um debate muito amplo, porque a responsabilidade desse tema é muito grande. Os valores e interesses são muito vultosos, as causas patrimoniais são importantes, e essas discussões na mediação elas trouxeram para o país uma colocação de respeito mundial de grandes advogados, de grandes juristas que defendem esse tema e que estarão à frente disso com muita responsabilidade. Então, mais uma vez, a Câmara dos Deputados, como Casa do Povo, como uma casa que faz essa intermediação e essa interlocução, estará atenta a esse tema, com responsabilidade de performar e de dar amplitude ao debate que ele merece. Eu acho que o que o presidente da Câmara hoje, e num dia de total deferência a você, com a agenda de ontem de quase 30 horas, e hoje não será diferente, a cabeça do político está voltada para a política que está batendo na sua porta. Então, o presidente da Câmara sequer teve tempo, Fernando, de ontem de 3 horas da manhã para hoje às 6h30, fazer detalhamento. O que eu vim aqui dizer expressamente para a comunidade jurídica é que tenham a tranquilidade necessária de fazer um debate amplo sobre a proposta que está em encaminhamento no Congresso Nacional, sabendo que é uma proposta. O que nasce e o que é escrito geralmente é performado do jeito que é feito. E o tempo de maturação dessa gestação, às vezes, é de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro de um Congresso Nacional. Então, esse tema terá, por parte da minha presidência, e este mandato encerra-se em fevereiro, o cuidado necessário de não assodamento. E se constitucionalmente eu tiver a oportunidade de vir a presidir a Câmara de novo, a certeza de estar tratando com a mesma tranquilidade, com a mesma transparência, que esse tema será debatido à exaustão. Eu não poderia deixar de perguntar para o presidente Arthur Lira em que medida a configuração do novo Congresso, no seu caso específico da Câmara dos Deputados, ajuda a debater esse tipo de tema, a aperfeiçoar esse debate com o tecido político que se formou depois da eleição de 2022. Olha, o resultado das urnas ele é soberano. Nós sempre dissemos, e eu já disputei com essa 9 eleições, 7 eleições pelo sistema de urnas eletrônicas. Nenhum sistema no mundo deixa ou pode deixar de ser aperfeiçoado. Nós estamos discutindo sobre uma possibilidade de aperfeiçoamento ou não de um processo jurídico, não é? O processo legislativo da mesma forma, o processo eleitoral da mesma forma. Nós temos que ter a tranquilidade de que as eleições elas findaram, o resultado está posto, a democracia exige respeito, ordenamento, tranquilidade para que o Brasil continue performando o seu caminho. O Congresso foi eleito com legitimidade, 513 parlamentares,
na Câmara, 81 no Senado, e o povo, na sua sabedoria, fez um congresso reformador, conservador, mais de centro-direita, e escolheu um executivo no sentido contrário, um governo popular, mais voltado para a esquerda. E esse equilíbrio entre executivo e legislativo, frisando que temos que ser independentes, prezar pela não intromissão nas esferas políticas e de atribuições dos poderes. É importante que no Brasil os poderes tenham autocontenção para que a gente esfrie a temperatura política deste país, para que a gente tenha tranquilidade que o processo será executado. E na Câmara dos Deputados, a nossa maior vaidade é de fazer com que as conversas aconteçam sempre com muita amplitude. Então, um projeto, Fernando, eu já discuti isso com você, quando ele chega para ser pautado no plenário daquela casa, ele já foi exaustivamente debatido nas comissões, nas lideranças, nas reuniões de líderes. Depois que o relatório é apresentado, o relator tem que convencer os líderes e as bancadas, e quando ele chega no plenário, ele chega amadurecido. Nós não forçamos situação. Cada partido defende a sua bandeira. No âmbito da CCJ é o colegiado mais amplo, representação de todos os partidos, de todos os pensamentos, mas o que a nossa gestão, e o Efraim está aqui a testemunha, é de não exigir do parlamentar, do partido, aquilo que ele não pode dar. Muitas matérias importantes no Brasil nós aprovamos com um mix entre oposição e situação. Foi assim, PECs, dos precatórios, por exemplo, quando nos faltou o voto na base e nós fomos buscar apoio na oposição, porque em detrimento de posição de antagonismo político, tem determinados temas que são afins a parlamentares que pensam da mesma maneira. Então, essa condução dá a universalidade de pensamentos, a variação ideológica que a Câmara tem, mas com respeito na condução desse processo, respeitando os que pensam diferentes, nós sempre conseguimos conduzir o processo legislativo à exaustão do debate para que, ao final, se produza, como várias alterações, eu aqui coloco para todos os que estão aqui, a alteração na lei de improbidade, feita pelo Congresso Nacional, foi importantíssima, porque nós, por exemplo, praticamente banimos o mau gestor, o ladrão, o corrupto da vida pública e trouxemos de volta pessoas que estavam afastadas da política, porque ao assumir um cargo público você põe em risco a sua vida, a sua história, o seu patrimônio, que um erro pode lhe comparar a um desviador de recursos. Então, não foi um tema fácil, como muitos não foram, mas sempre tivemos a tranquilidade na condução desse sistema, respeitando o que cada parlamentar, o que cada partido pensa e extraindo de cada parlamentar e de cada partido o seu melhor para determinados assuntos. Não será diferente em nenhum assunto sensível. Eu vou cumprir a minha promessa como presidente Arthur Lira. Estou muito honrado, Poder 360, a OAB Nacional, que nos apoia neste evento, todos os convidados pela sua presença aqui. E se eu tiver a ousadia de sumarizar o que o senhor disse, é que a Câmara dos Deputados terá muita cautela sobre esse tema quando se trata de fazer qualquer proposta para aperfeiçoar o sistema de arbitragem, que nesta legislatura de 2022 a política tem sido prevalente neste momento, não é o momento agora de debater temas tão intrincados, tão profundos como esse, que possivelmente na próxima legislatura vai se avançar. Então, eu acho que foi uma explicação que tranquiliza muitos, porque havia uma expectativa, talvez, de uma rapidez aí na aprovação de alguma norma nova. O senhor está dizendo que não, uma mensagem tranquilizadora para o setor, inclusive, e eu queria agradecê-lo por ter destacado esse tempo num dia tão cheio de atividades que eu sei que o senhor terá a partir de agora. Queria pedir uma palavra final do senhor para a gente encerrar esta conversa, e eu agradecendo novamente. Bom, Fernando, eu agradecer, em primeiro lugar, o debate que você sempre nos proporciona. O jornalismo que pratica o Poder 360 é de ser notabilizado e exaltado no país, com muita isenção,
com muita imparcialidade os temas que você traz para a discussão no Sistema 360 são observados por todas as tendências. Isso é importante. É importante que a gente tenha veículos que façam com que a informação chegue com a maior margem de fidedignidade possível. A sua avaliação aqui é a correta. O meu papel aqui na manhã de hoje foi passar essa mensagem da presidência da Câmara dos Deputados de que um tema específico interessante que mudou tanto a vida da desburocratização e da simplificação das soluções no sistema jurídico tenha o respeito daquela casa, de ter o debate necessário, jurídico, amplo, não é, democrático, nos seminários, nos fóruns, nos mais variados aspectos da sociedade jurídica do Brasil, debatendo com parlamentares que se predispuseram a pautar o assunto, a relatar o assunto, a discutir o assunto, e este não terá o assodamento da Câmara dos Deputados nessa legislatura em hipótese alguma. E na próxima, em detrimento de ser ou não presidente, eu estarei como membro do parlamento e tenho a certeza de que lá, de uma maneira ou de outra, nós faremos, Efraim, um debate claro, amplo, demorado, específico sobre esse tema que merece o respeito de tudo que ele contribui e contribuiu para a solução dos problemas no Brasil. Então, a minha missão hoje foi passar esta mensagem, ressaltar as alterações que foram feitas na Câmara, a última que foi feita em 2015, e aqui, de novo, ele não está presente, mas ressaltar naquele momento o trabalho do ministro Salomão, que foi muito importante na discussão daquele momento, das alterações que foram feitas. Eu não tenho dúvidas que hoje, junto com toda a classe jurídica, os advogados, eu cito aqui o Heleno, né, queria saudar também o presidente da OAB, o Simonetti, que participa da facilitação desse evento, do patrocínio, da organização. E a OAB também tem que estar e vai estar presente nessa discussão, contribuindo, como sempre contribuiu, para as matérias jurídicas do Poder Legislativo. Então, era essa percepção e essa mensagem, especialmente, que eu vim fazer aqui hoje para que o meio jurídico se tranquilize, discuta com o tempo necessário com o parlamento, para que a gente tenha a oportunidade de, se tiver que aprimorar, que seja para melhor. Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos só para colocar as novas cadeiras aqui para o próximo painel e eu termino esta conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que nos honrou com a sua presença aqui hoje, trouxe esclarecimentos importantes a respeito da arbitragem no Brasil, como esse debate se dá dentro da Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Lira, muito obrigado em nome do Poder 360 e da OAB Nacional.